Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Neste vídeo vamos fazer uma breve antevisão da visita do Benfica a São Miguel para defrontar o Santa Clara, jogo referente à 22ª jornada. Vai disputar amanhã às 18h30, uma sexta-feira, porque na próxima semana vamos ter o jogo contra o Real Madrid para o play-off da Champions League. Um jogo de facto muito interessante, que está a criar de facto muitas expectativas. Mas antes desse jogo, temos então esta deslocação também muito importante, eu diria que fundamental, se o Benfica quer continuar a ter algumas esperanças ainda de lutar pelo título e capitalizar o empate do Sporting na deslocação ao Dragão. Daí eu estou aqui a dizer, hora de provar que o título ainda é possível. De facto, este empate e perda de 2 pontos do Sporting e do Porto só é realmente importante para o Benfica se fizer o seu trabalho e se, por exemplo, ganhar hoje, perdão, ganhar amanhã contra o Santa Clara, um jogo que não vai ser de maneira nenhuma fácil para o nosso Benfica. Antes de continuarmos aqui com esta antevisão, pedir-vos o habitual. Quem ainda não subscreveu o canal e que goste deste vídeo ou de outro que já tenham visto, por favor, subscrevam, que é completamente gratuito. Não há aqui qualquer custo de subscreverem. Também é importante colocar os vossos gostos, queria-vos pedir isso, comentarem, sugerirem outros vídeos, outros assuntos sobre o nosso Benfica e partilharem com outros benfiquistas que gostem deste tipo de conteúdo. Fazendo então aqui uma breve comparação entre as duas equipas, Benfica já leva 40 jogos na época, 25 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, 70 golos marcados e 28 golos sofridos. Tem uma percentagem de vitórias, para estas 25 vitórias sobre os 40 jogos, tem uma percentagem de vitórias de 63%, ainda longe da percentagem de vitórias com que acabámos a época passada. 1,75 golos marcados por jogo, em média, 0,70 golos sofridos também por jogo. Estamos longe a nível de golos marcados, porque no ano passado, na época passada, acabámos com 2,42 golos por jogo e temos então 1,65 atualmente. Golos sofridos, estamos melhor esta época, também bem melhor, 0,7 golos sofridos por jogo e 0,97 na época passada. Goal average, que é a diferença, lá está, entre os golos marcados e os golos sofridos, o Benfica tem uma média de goal average esta época de 1,05 e terminámos a época passada com 1,45, ou seja, continua a haver de facto aqui uma grande diferença em relação à época passada. O Santa Clara, esta época, e isso acontece com muitas equipas que fazem excelentes épocas e conseguem ir às competições europeias, pois é muito difícil gerir esse ano, porque o ano em que entram nas competições europeias, porque têm que começar a época mais cedo, o planeamento é completamente diferente, e acontece muito esses casos que num ano conseguem de facto chegar a uma competição europeia, que é fantástico, por exemplo, para o Santa Clara, mas no ano seguinte tem de facto muitas dificuldades e é o que está a acontecer. O Santa Clara também já leva 31 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 16 derrotas, 28 golos marcados e 38 golos sofridos. Tem uma porcentagem de vitórias de 23%, 0,9 golos marcados por jogo e 1,23 golos sofridos por jogo, o que dá uma média de menos 0,32 de goal average. Significa que se todos os jogos tivessem o mesmo resultado, perdia sempre por menos 0,32. Isto em termos médios, obviamente. Já vamos falar um bocadinho mais à frente. Penso que era no slide seguinte sobre aqui o ataque e a defesa do Santa Clara. O valor do plantel do Santa Clara, 33 milhões, 34 milhões, podemos dizer assim. O jogador mais valioso é um MT, é um defesa central brasileiro, mas que no momento está lesionado. Vale 4,5 milhões de euros, dados do Transfer Market. O jogador em melhor forma do Santa Clara é o jogador que marcou o gol do empate, naquele erro do Otamendi na primeira volta, Vinícius Lopes. Ele leva 8 golos em 28 jogos. Lá está, um destes golos foi no Estádio da Luz. A média de idades 24 anos, média de alturas 1,82. Benfica, houve agora uma atualização a nível do Transfer Market. Está agora a valer 356 milhões e meio o plantel. Dá um valor médio de jogador de 12,73 milhões. Depois, o jogador mais valioso continua a ser o Pavlidis, com 35 milhões.
Depois temos, penso eu, que é o António Silva e o Sudakov com 30 milhões. E o jogador em melhor forma, eu tenho escolhido sempre o Pavlidis, quase desde o início, mas neste caso eu acho que ele baixou de forma nos últimos jogos. Eu diria que baixou de forma desde aquele falhanço contra o Porto. Está a lutar muito pela equipa, continua a ser um jogador muito importante, mas também está a falhar muitos golos. Então eu aqui coloquei aqui o Sheldrup, marcou os golos contra o Real Madrid, marcou agora também outro golo, tem demonstrado de facto uma grande subida de forma, mas pode obviamente melhorar estes números. Como diz o próprio José Mourinho, um avançado, e o Sheldrup é um avançado, é um extremo, que não marque 10 para cima, não faz uma boa época. O Sheldrup tem atualmente 5 gols e 3 assistências em 28 jogos, mas também tem muitos e muitos jogos que nem sequer jogou, muitos outros que entrou na segunda parte e muitos outros que saiu sempre. Não me lembro dele fazer de facto 90 minutos. Média de idades do Benfica 23, parecido ali com o Santa Clara, e média de alturas 1,82, igual ao Santa Clara. Aqui temos a classificação, lá está o Benfica terceiro lugar, 49 pontos. Se ganhar, vai ficar ali com 52, igualado com o Sporting, pelo menos durante um dia. Mas é uma forma de fazer pressão. De facto, se ganharmos amanhã, fazer pressão ao Sporting e também ao Porto. 44 golos marcados, ou seja, temos tantos golos marcados como ao Braga. Estou eu aqui a ver. Portanto, o melhor ataque é o Sporting com 55. Depois temos o Benfica e o Braga com 44. O Porto tem 42. E reparem aqui, estou eu aqui a verificar que o Estoril Praia tem 43 golos marcados, ou seja, tem mais golos marcados que o próprio Porto. O Santa Clara, por um lado, a atacar é o terceiro pior ataque, pior do que o Santa Clara, que está aqui no 16º, são só as equipas que estão abaixo da classificação, o Tondela e o AFS. Mas depois, a nível de defesa, se tirarmos os 6 primeiros classificados, ali até ao Famalicão, o Famalicão tem 20 golos sofridos, a partir daí, a equipa que tem menos golos sofridos é de facto o Santa Clara. Portanto, tem uma boa defesa, é a sétima defesa do campeonato. Estando eles em 16º, significa que de facto não é pela defesa que as coisas não estão a correr bem aqui ao Santa Clara. Como sabem, substituiu agora o treinador, é o Petit que assumiu aqui a liderança e o primeiro jogo vai ser contra, não sei, penso, o Petit já jogou, peço desculpa, o Petit já jogou, vai ser penso que o segundo jogo do Petit, hum, desde que assumiu aqui o Santa Clara. Últimos jogos, aqui na época 20, aqui será a época 22-23, 22-23, vitória por 3-0. Esta foi a época que o Benfica foi campeão, não é? Porque 23-24 foi o Sporting. Sim, é a época que o Benfica foi campeão aqui. Ganhámos aqui por 3-0. Depois é a época já 24-25 também ganhámos 4-1. E na a Allianz Cup já na época, portanto, 24, estamos a falar também na época 24-25, 3-0 e 1-0. Portanto, podemos dizer que tivemos aqui 4 vitórias seguidas, até o tal empate que tivemos com um golo já nos descontos, com aquele erro do Otamendi e o golo do Vinícius Lopes que falámos. Agora eu queria dar aqui para trás, já estou aqui a fazer um bocadinho da geneira. Aqui estão os resultados. Aqui é os 11 iniciais das duas equipas, segundo o 0-0. Aqui na defesa, eu diria que a minha está igual, mas já vamos falar um bocadinho mais à frente. O meio campo também. Sim, eu penso que a minha equipa, aquela que eu acho que o Mourinho vai lançar, está muito perto. Apenas aqui uma diferença. Deixem-me ver aqui, portanto, exatamente. O 0-0 está a dizer que é o Sudakov que vai jogar e eu aqui estou a apostar mais no Rafa. Turbina Baliza, obviamente. António Silva, que tem trocado muito com o Tomás Araújo, provavelmente vai ser ele agora o titular, até para o Tomás Araújo descansar. O Dedic não foi convocado, posto aqui no Banjaki, também descansou no fim de semana passado. O Banjaki provavelmente vai começar de início, e não o Sidney Cabral. Dal na esquerda tem sido recorrente, apesar de não ser um jogador que eu simpatizo muito, mas o Mourinho não prescinde aqui do Dal. Depois a lesão do Orsens, não sei se sabem, mas o Orsens lesionou-se. Não sabemos bem a gravidade, mas não vai jogar amanhã e provavelmente contra o Real Madrid também não.
o jogador que se calhar está ali mais na pole position para assumir ali a titularidade em detrimento do Austin será de facto o Barrenechea. Hum, Vamos ver como é que ele, desde que voltou da lesão, ainda não está de facto a 100%. E não é um jogador também que eu morra de amores. Preferia, por exemplo, o Manu. Barreiro vai se manter também. Depois, ali, os três jogadores de apoio ao Pavlidis, eu penso que vão se manter os mesmos. Prestiani na direita, Sheldrup na esquerda, o Rafa, jogadores rápidos, jogadores com grande técnica, para apoiar o Pavlidis, que apesar de não estar na sua melhor forma, penso eu que não tem concorrentes à altura. Isto não tirando o mérito, obviamente, ao Anísio, que ajudou-nos e muito nos últimos jogos. Assim, os pontos mais e os pontos, e pontos menos. Temos aqui facilidade na criação de oportunidades nos últimos jogos. É verdade, o Benfica tem criado muitas oportunidades, mais do que criava e com mais facilidade do que criava. Teremos em muito bom momento de forma para este ano, Sheldrup, o Bruma já voltou, o Cine Cabral também pode jogar a extremo, o Luke Bacchio vai voltar, que é o que eu estou aqui a dizer, o ponto 3, Luke Bacchio volta, e depois continuamos aqui a assistir finalmente a uma aposta na formação. Já sabemos que o Anísio nos últimos 3 jogos entrou muito bem, jogou poucos minutos, mas entrou muito bem, tem 2 golos marcados, o último que nos deu de facto a vitória. O Banjaki também, sempre que entrou, cumpriu e penso que o Mourinho estará satisfeito com ele e vai-lhe dar outra vez a titularidade. O Zeneto não tem jogado tanto, lá está, porque o José Mourinho tem apostado quase exclusivamente ali para a posição de defesa esquerda não. Pontos negativos, a lesão do Ausens era um dos jogadores que estava em melhor forma do Benfica. Finalmente diria eu, estávamos ali com a melhor dupla do meio campo desde o início da época. Ausens e Barreiro, a dupla que mais se entendia, a dupla que mais equilíbrio dava ao Benfica, e foi uma pena, foram poucos jogos e agora o Ausens lesionou-se. Pouca eficácia, por um lado criamos muitas oportunidades, mas também falhamos muitas oportunidades. E isso paga-se caro, podemos dizer assim, como por exemplo o empate que tivemos recentemente. Temos um certo desconhecimento do Santa Clara, está bem que já fez um jogo, mas não dá uma grande análise. E o Petit é muito inteligente, de facto, aqui nos jogos que faz contra os grandes, apesar de historicamente termos bons resultados contra as equipas do Petit. Vamos ver se assim continuamos. E depois, o que o João Mourinho disse, as condições do relvado, o tempo de facto continua muito mal, muita chuva, e o estádio ali de certeza que se vai ressentir quando é assim a equipa que tem mais responsabilidades para atacar e que tem jogadores com uma maior técnica, é que vai sofrer mais. Mas vamos esperar que a equipa entre bem no jogo, entre com intensidade, de forma séria, a querer resolver o jogo de início e também esperar ter um bocadinho de sorte para marcarmos um gol cedo, que obviamente iria facilitar aqui as coisas. Desejo a todos um bom jogo, cuidado, protejam-se aí com este tempo que não está de facto a brincadeiras. E voltaremos em breve para falar mais assuntos do nosso glorioso, a nossa paixão, do nosso Benfica. Bom resto de semana, obrigado.